Olá! Estamos em mais um episódio do podcast Emoções a Serviço da Vida. E hoje com uma convidada muito especial, a Juliana, mais conhecida como a mãe de 7. O que é ser uma mãe de 7, Ju? Se apresenta aí pra gente, fala um pouco aí, quem que é a Juliana, mãe de 7? Um prazer estar aqui. Na realidade, é interessante porque as pessoas conhecem a mãe de 7, mas não sabem o meu nome. Eu já ouvi muito essa pergunta, e como é seu nome mesmo? Então, eu sou Juliana Caiada, casada para sempre com o Kleber, sou mãe de 7 filhos, e essa pergunta sempre me é feita, né? O que é ser mãe de 7? Como é ser mãe de 7? Eu digo que, apesar de ser muito recompensador, é sim desafiador. Né? Me desafia todos os dias porque eu preciso lidar com pessoas diferentes, com demandas diferentes, e eu sou uma só. Né? Então, é um grande desafio, mas a gente, com filhos, eu tenho um filho que vai fazer 30 anos agora em novembro. Né? Então, filho de 30, de 21, de 18, trigêmeos que vão fazer 16 e um de 9, eu já começo a ver os frutos desse desafio. Então, é um grande prazer estar aqui. Ju, e haja saúde mental para cuidar de 7 pessoas diferentes, né? Eu falo muito que uma mãe que tem mais de um filho, ela não é uma única versão de uma mãe, porque ela precisa ser uma versão diferente. Porque aquilo que você faz para Maria, que é super legal, você faz para o outro e ele não acha tão legal assim. Sim. E as demandas emocionais, de personalidade, né? E as demandas geracionais, né? A gente está falando que você tem um de 30 e um de 9. A gente tem pelo menos aí 2 décadas de diferença entre os seus filhos. E aí haja saúde mental. Ju, eu queria que você falasse um pouco, então, como é que faz, assim, né? Porque eu não acredito na palavra equilíbrio, mas na funcionalidade. Como é que faz para organizar a funcionabilidade emocional de uma mãe de 7 filhos? Eu também não gosto dessa palavra equilíbrio. Eu sempre entendi que nós não temos como fazer essa coisa que é vendida, né? De dividir. Não tem como. Não. E com 7 filhos, assim, eu digo que o Senhor me fez mãe de muitos para que eu entendesse muito isso, né? De que a gente não consegue. Eu lembro que eu fiz muitos cursos nessa área de parentalidade. As pessoas falam muito em momento de filho único. Pra mim, eu só vou ficar fazendo isso, né? Se eu tivesse que ter um momento de filho único com 7. Dá um por dia na semana, né? E eu começo a repetir, e não tem meu marido, então a gente precisa entender que qual é o grande desafio, né? Qual foram as ferramentas que eu usei, né? Como é que eu entendi? Eu preciso conhecer a cada um deles, isso sim. Eu preciso me relacionar com cada um deles para que eu possa olhar para cada um deles e saber, ali não tá bem. Sabe quando quebra um lápis e aquela criança chora, você fala, não foi o lápis, tem algo que tá ali e eu preciso buscar. E o grande desafio, André, é justamente porque, isso que você falou, a gente não pode ser a mesma mãe para cada filho, né? Então acaba que mesmo tendo trigêmeas que nasceram no mesmo momento de vida, né? Elas são completamente diferentes e me demandam de maneira diferente. Os teus filhos vão te demandar de maneira diferente, né? E você precisa estar atenta para 2 coisas. Primeiro, você não tem que atender todas as demandas de filho de maneira imediata, e você não vai conseguir fazer isso porque você também é um indivíduo com suas emoções, com suas personalidades, com sua personalidade, então você não vai conseguir atender a demanda. Mas entender também que precisa estar disposta para poder estar próxima e acompanhar, porque talvez eu não consiga ajudar. Talvez um adolescente me traz uma demanda que eu não vou conseguir trazer a resposta, mas às vezes eu preciso ser mais escuta do que voz. Entende? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho me relacionado com eles, eu tenho usado a ferramenta da mesa. Eu acredito demais na mesa, porque é a mesa onde eu consigo juntar todos da mesma idade. Né, o de 30 com a de 18, o de 18 com a de 15 e a de 9, e ali eu vejo contar do dia, eu vejo a implicância um do outro, ali você vê muita coisa em mesa. Só que hoje, amiga, para você ter mesa, você precisa parar. E a gente não tá parando. E é difícil, né? Eu tenho um único filho, e para mim, acho que um dos maiores desafios da minha vida não é atender um paciente em surto, não foi fazer faculdade, mestrado, doutorado. O maior desafio da minha vida realmente é a maternidade. Sim. Eu te confesso que para mim é o meu maior desafio. Sim. Talvez o fruto das minhas maiores demandas de terapia, de desenvolvimento emocional, chama-se maternidade. E eu também acredito nessa experiência da mesa. Eu e meu filho, a gente tem um combinado de fazer pelo menos uma refeição por dia junto, né? Sim. E várias coisas são estabelecidas ali naquele momento. Sim. Só que, Ju, a gente está falando de, como você mesmo disse, né, de uma pessoa. Então, a Juliana Caiado, ela
ela é um CPF, né? Antes de ter um cargo, né? Antes de estar numa função de maternidade. Sim. Como é que foi as suas emoções? Porque você teve filho muito nova. Com 18 anos. Eu também 17, tive, 18, eu tive também filho com 18 e eu confesso que Sim. é uma boa mexida emocional. Sim. Ju, em algum momento das suas gestações, você teve episódio depressivo, precisou recorrer a alguma ajuda na área de saúde mental? Porque é literalmente muita emoção, né? Sim. Emoção, hormônio, época da vida, habilidade social, envolvimento com a outra pessoa. Como é que foi isso pra você? Sendo mãe aos 18 anos, eu sempre quis ser mãe, né? Mas mesmo, eu lembro que eu tive, depois do Pedro, que é meu mais velho, o que a gente chama daquela tristeza pós-parto, né? Dava 6 da tarde, eu queria, era uma tristeza. Eu lembro que as músicas que eu ouvia, até hoje eu não consigo nem ouvir, porque me lembram daquele momento, não era uma depressão, mas era aquela tristeza que é hormonal, Rebaixamento, né? afetivo mesmo, né? Era uma vontade de chorar. Minha mãe estava comigo naquela época, ela ficou um mês comigo depois que meu filho nasceu. E eu tive essas sensações. Ao longo de toda a minha maternidade, eu tenho momentos mesmo de surtar, de ficar extremamente... Surtar, não digo de irritabilidade, né? Porque nós somos seres humanos. Eu estou cansada, eu canso por muitas coisas, né? Então a gente passa por algumas questões com determinados filhos que você não sabe o que fazer, que você não sabe para onde ir e tal. Qual é a melhor solução? Como eu posso ajudar? Como eu posso fazê-lo sair do outro lado, sendo que eu estou presa neste lugar, sem saber como caminhar, né? Então, eu fiz terapia durante muito tempo, sempre fiz terapia. Já cheguei a tomar alguns remédios que me acalmassem, que já, né? Hoje eu não faço mais uso disso, até porque eu também não conhecia... eu não tinha todas as ferramentas que eu criei, né? Que eu trabalhei, vamos dizer assim, né? Que, por exemplo, me vulnerabilizar. Eu acredito muito em eixos de cuidado, né? O eixo biológico, psicológico, social e a espiritualidade. E a medicação, ela não é para a vida inteira. São poucos os transtornos que a pessoa vai ter que tomar medicação para sempre. Mas durante um tempo ela é um suporte para que a pessoa dê conta de administrar outras coisas da vida, né? Sim. E até hoje a gente tem muito tabu em cima de medicações. Como é que era para você nesse período que você teve que fazer terapia, recorrer a medicações? Você se sentiu amparada pelas pessoas de perto? Você era julgada? Como é que foi isso? Não, eu não me senti muito julgada, não, até porque eu abria muito pouco isso em relação ao que eu estava vivendo. Tipo assim, todos sabiam que eu ia na terapia, o que estava acontecendo, mas não tinha... Eu tenho uma questão, André, assim, muito que eu não permito muito esse questionar, sabe? Assim, eu sempre fui muito decidida e naquelas coisas que eu decido fazer ou como eu decido fazer. Sabe quando você não dá muito espaço? Eu não dou muito espaço, nunca dei muito espaço, não, assim, para as opiniões. Eu sempre decidi, eu sempre fiz as coisas. Então eu sempre decidi cuidar de mim. Existe sim, né? Eu sempre cuidei do físico, né? Eu falava assim, olha, eu preciso ser modelo de mulher para as minhas filhas e para os meus filhos e não só de mãe. Eu não quero que eles olhem para alguém que apenas foi mãe, mas que cuidou do casamento, que cuidou, né, dela mesmo, físico, emocionalmente. Então eu tenho esse lugar, sabe? Então, assim, os meus filhos, quando eles sabem quando eu não estou bem. Eles sabem quando eu digo, hoje eu não estou bem. Hoje eu não dou conta do já vou, porque adolescente adora um já vou, né? Uhum. Vamos fazer isso? Já vou. E eu falo, hoje eu não consigo, já vou. Hoje eu não dou conta. Se eu falar, é de imediato. Então, e não é uma loucura de todos os dias, neste dia que eu não estou bem, eu não consigo esperar, eu não estou bem. E é interessante porque semana passada mesmo, por causa de um episódio lá de casa que aconteceu, eu me chateei bastante. E eu não ia almoçar e eles viram que eu não estava bem. Então eles todos foram fazer aquilo que para mim importava e não era importante para eles. Esse nível de relacionamento que a gente constrói, ele constrói também essa calma nos momentos de surto, sabe? De surto, porque toda mãe surta. Vamos surtar, vamos enlouquecer. E eu aprendi uma frase tão simples, mas que mudou a minha vida. E tá tudo bem. Vamos gritar, vamos errar, vamos falar o que não deveríamos. Está tudo bem. Às vezes o paciente meu fala, minha mãe tá gritando. Eu falo, você mereceu, né? Porque assim, igual quando um filho reclama de professor de escola, eu sempre me compadeço do professor, assim, não tô falando de atos de violência. Mas a gente que é mãe, é difícil manter ali o tempo inteiro, né? Às vezes você vai falar várias vezes com uma pessoa e ela vai insistir em não te obedecer. Sim. Eu falo com meu filho que obediência é imediata.
Porque obediência retardada é teimosia, né? E aí a história do já vou é uma obediência retardada, Sim, né? sim. Agora, Ju, você falou uma coisa que é importante e que eu vejo muito isso na prática, as mães não reservam, que é esse tempo de ser vulnerável e de cuidar de si, esse Sim. tempo de prática de autocuidado. Você sempre teve, Ju? Sempre, sempre. Eu aprendi a não ter culpa quando eu digo para um filho meu, eu não quero estar com você, hoje eu quero ficar sozinho. Agora eu quero ficar sozinho. Porque é culpa que você coloca neste lugar, é muito mais você, porque os filhos precisam de uma comunicação muito clara. Então eu passo 24 horas quase com meus filhos, né? Eu passo muito tempo com eles, eu sou dentro de casa, eu não tenho funcionárias na minha casa, então são eles que estão me ajudando ali a cozinhar, a lavar, a passar. Então a gente está muito junto o tempo inteiro, né? Vai para faculdade, vai para escola, vai e volta, mas estamos ali. E eu digo que tem horas que eu chego à noite e falo, eu quero ficar sozinha. E eu deixo muito claro isso, eu quero ficar sozinha, isso não me faz menos mãe ou uma mãe pior por causa disso. E eles entendem isso porque como não é algo que eu falo com culpa, eles não recebem desse jeito. Uhum. Então, muitas vezes eles entram no quarto e falei, não, eu quero ficar sozinha. Nossa, mas você não me ama, faz um drama, né? Eu falo, eu quero ficar sozinha, porque eles têm o direito de dizer, quero ficar no meu quarto, quero ficar sozinho. E você se sente culpada neste lugar, porque neste lugar eu preciso estar comigo. Eu preciso estar com meu marido. E essa é uma estratégia de proteção, né? Para que quando você estiver com ele, você esteja de fato com ele, né? Exatamente. Agora, você falou de uma coisa importante, você é coautora de um livro, né? Sim. Sobre essa questão da culpa materna. Sim. Fala um pouco pra gente sobre isso, Ju, porque eu acho que talvez esse seja um fantasma ou um pensamento persecutório quase das mães, né? Essa culpa, essa ausência, parece que está sempre faltando algo. E aí você colocou isso num papel, né? E de uma forma muito legítima, porque você tem 7 filhos, né? Então já deu tempo de você sentir todos os sentimentos possíveis e imaginários. Fala um pouco pra gente dessa culpa materna. A gente diz que, as pessoas falam muito, né? Nasce uma mãe, automaticamente nasce nela uma culpa. E eu tenho um grande problema com isso. Por quê? Porque o que é uma culpa? O que eu aprendi que é uma culpa? Culpa é uma lupa. O que é uma lupa? Ok, algo aconteceu e me deixou culpada, ou seja, eu não deveria ter falado do jeito que eu falei, me perdi na minha fala, tinha que ter ido para a apresentação de trabalho do filho da escola e não fui. Então, naquele momento, eu tenho uma culpa no sentido de eu não fiz aquilo que eu deveria fazer. Isso, para mim, sempre foi uma grande lupa. Eu preciso olhar para aquilo que eu estou sentindo e olhar e falar, o que eu posso fazer neste lugar? Como eu não posso repetir esse comportamento se eu entendi que foi errado ou não falhar. Mas eu resolvo aquilo e eu vou embora com aquilo. Aquilo não fica em mim. Eu não carrego aquilo, eu não carrego uma culpa eterna. Entende? Até porque eu sou extremamente vulnerável e aberta com os meus filhos. Então eu falo, me perdoa, exagerei. Me perdoa, não deveria ter falado do jeito que eu falei. Eu não tenho problema, isso não diminui em nada a minha autoridade. A minha autoridade com os meus filhos, ela é porque eu sou o que Deus determinou que eu fosse. Eu sou mãe deles. Então o fato de eu errar, de eu esquecer, de eu falhar, não tira esse lugar. Muito pelo contrário, acrescento mais força, porque é neste lugar que eu permito o perdão, o erro e o pedido de desculpa. Entende? Então, eu acho que a culpa, você fala de uma coisa de dívida, e eu tenho uma coisa que para mim é muito forte, Andréia. Mães culpadas são mães endividadas. Eu estou eternamente tentando compensar algo, e os filhos muito rapidamente pegam isso. Então, eles são filhos da geração mais credora que tem. Então, eles olham para os pais dizendo, você me deve isso, você não me deu carinho suficiente, eles estão em crédito, e a gente trocou de lugar. Eu brinco com meu filho, você tem 2 opções, se resolver com Deus ou com um terapeuta. Eu não consigo voltar no passado, eu disse isso para os meus filhos também. Fui mãe muito nova, vai para terapia. Não precisa, não vai precisar. Ele está em terapia. Porque às vezes meu filho vem, né? Tipo, ai, não sei o quê, eu lembro. Eu falo, lembro, é verdade. Não fui mesmo, não. Não fui, não. É verdade. E tá tudo bem. 2 opções, Deus e terapia. Eu não consigo voltar. Então... Ju, acaba que você é procurada por muitas mulheres, sim. Né? Você tem cursos, você, de uma forma muito linda, se colocou nesse lugar também de multiplicar aquilo que você aprendeu na raça, né? O que você falaria para essas mulheres? Porque a sociedade, ela influencia nesse processo de culpa. Total. Né? É uma culpa social. E paradoxa, né? Porque ao mesmo tempo que ela te incentiva a sair de casa para trabalhar, em que a maternidade é uma opressão, é um problema, que você não pode estar dentro de casa, e te tira de casa, ao mesmo tempo ela te coloca no lugar de você estar abandonando. Então, ela faz tudo ao mesmo tempo, e você é refém desse ciclo louco. Né? Porque ela te chama para fora de casa e eu não vejo o trabalho, você trabalha, não vejo problema com isso mesmo, não vejo.
mas a gente precisa entender o que é a nossa prioridade, né? Então, eu tenho hoje buscado ajudar essas mães que precisam entender para onde elas estão indo com tanta pressa e o que tem deixado para trás. Entende? Então, quando eu ajudo essas mães, quando eu entendi que esse transbordar é necessário para elas poderem tirar das costas essa culpa, é assim: por que você não consegue dizer não para o seu filho? Por que você não consegue limitar seu filho? Ah, porque eu tenho medo dele deixar de me amar. Ah, porque eu tenho medo dele deixar ele não vai mais me respeitar, porque eu vou piorar, porque eu vou traumatizar. Entende? Então, foi vendido um lugar impossível de se viver. E, Ju, o que eu tenho visto, né? No SAMU, infelizmente, a gente tem se deparado com coisas que a gente não via antes, que é suicídio de crianças e adolescentes, sim, né? Sim. Mas além do suicídio, o comportamento de automutilação, esse comportamento mesmo de destruição, eu falo de comportamento de risco. Então, jovens sobrepeso, sim, bebendo, fazendo uso de álcool muito cedo, com comportamentos de risco de dirigir, desses rachas, né? Infelizmente, aqui em Brasília, recentemente, a gente teve 2 eventos, né? Onde jovens tiveram a sua vida encerradas de maneira prematura por conta de racha. A gente tem aí uma geração mais frágil, né? Eu gostei quando você falou da história dos credores, né? Uma geração que acha que tem crédito o tempo inteiro. E essa geração, ela se torna ali adolescente, que é um período que a gente tem todas as questões hormonais, tem várias outras questões que envolvem ali. Como é que as mães fazem, Ju, nesse período, assim? Porque é um período difícil, né? Porque aí tem a culpa de não estar em casa, mas tem a necessidade de trabalhar. Nem é só eu quero ter uma carreira. A gente está falando de uma questão social mesmo, sim, né? Sim. De colaborar com o sustento da casa, de ter necessidades financeiras mesmo para que essa mãe esteja no mercado de trabalho. E aí, junto disso, a gente tem um adolescente cheio de hormônios. E aí, Ju? Eu acredito muito nessa coisa do relacionamento de maneira muito intencional. Porque quando eu pergunto para as mães assim, eu tento me relacionar, mas minhas tentativas são sempre frustradas. Aí eu volto para ela, falei, como é que está o teu coração? Que tentativa de relacionamento é essa? Porque a sensação que eu tenho, André, é que as mães estão buscando controle, não relacionamento. Então, quando eu pergunto para um filho, como foi a sua aula hoje? Eu quero saber de verdade. Eu perguntei a ponto de parar para ouvir a resposta? Não, é porque assim, eu perguntei, mas ele só falou legal. E eu estou satisfeita com isso. É como se eu dissesse, check. Eu perguntei e ele fez check. Eu respondi. Então, quando eu digo que eu preciso me relacionar para fortalecer esse adolescente, para que ele possa estar enfrentando, eu preciso me relacionar de verdade com uma intenção do meu coração. A minha intenção de me relacionar com você não é uma agenda oculta. Eu não estou aqui tentando saber da sua vida porque eu quero controlar a sua vida, porque eu quero corrigir a sua vida, porque esse é o meu papel, mas antes de tudo, para poder conhecer você. Então, mesmo trabalhando, mesmo com outras prioridades, a gente precisa entender que a vida do nosso filho está na mão deste lugar que é prioridade, muitas vezes. Eles se sentem peso, eles se sentem esquecidos, eles se sentem abandonados, eles não têm propósito, eles têm alguém inculcando na mente deles que não é a gente. A palavra de Deus diz que nós devemos inculcar. Sim. Quem está inculcando? E a Bíblia diz também que os filhos são como flechas na mão de um arqueiro, né? E aí eu gosto de pensar que a gente primeiro carrega essas flechas, né? Pra depois enviar. E aí depois coloca elas no arco, puxa para trás para depois lançar. Então a gente tem o arco, o alvo e a flecha. E essa habilidade de manejar essas flechas na mão desse arqueiro é nossa. E aí, com isso, eu falo para os pais que eu atendo, não é uma questão de culpa, é de responsabilidade. Exato. Então, nós temos responsabilidade sobre os nossos filhos. Temos. E aí, eu acho que hoje, o manejo da responsabilidade, ele está muito emaranhado com a culpa. Aí, como é que a gente separa, Ju? O que é responsabilidade e o que é culpa? A culpa te paralisa. A responsabilidade te move. Porque a culpa faz com que eu fique, ai meu Deus, olha o que eu fiz, eu sou péssima mãe, aquilo o inimigo usa para te travar. Quando eu entendo que eu tenho responsabilidade e entendendo este lugar, eu posso fazer alguma coisa, isso me move. Entende? Então eu preciso sair deste lugar onde fico ali me remoendo, olhando para aquilo, não tem jeito, e assumir uma responsabilidade com atitude. Porque aos 15, aos 18, aos 20, não interessa. É tempo. Eu digo isso, os nossos filhos são frutos da nossa aljava, eles conhecem este lugar e eu vou te falar, pode não parecer que com 15 aos 18, aos 21 eles não queiram, mas eles pertencem àquele lugar e eles querem. Agora, o problema é que nós não estamos sabendo mais conectar e chegar a eles. E como é que faz, Ju?
A intenção do coração tem que ser verdadeira. Eu preciso querer estar com eles. Eu preciso de verdade perguntar como você está e querer ouvir, porque eles têm verdades que você não vai dar conta. Qual é o grande problema? O teu filho sabe que a verdade que ele vai te contar, você não está preparada para ouvir. Então, é um desafio. É um desafio. A palavra de Deus, o Senhor tem me dado uma palavra muito forte para entregar para as mães. Quando Jesus pergunta, né, ao cego, o que queres que eu te faça? E ele faz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Abram os nossos olhos. A pergunta que eu faço para as mães é, você tem coragem de fazer essa oração? Jesus, filho de Davi, abra os nossos olhos. Deixa eu ver o que entrou na casa que não era para ter entrada, qual foi a porta que eu abri que não era para ter aberto, qual foi o tempo que eu perdi que eu preciso recuperar. Eu preciso ter coragem de ver, eu não tenho. Eu sempre perguntava assim pro meu filho se ele se sentia amado. Porque é fácil falar que ama, né? Filho, eu te amo. E eu sempre perguntava assim pra ele, você se sente amado por mim? Você se sente amado por mim? Pra entender se ele de fato se sentia amado. E teve um dia, Ju, que ele virou pra mim chorando, assim, sei lá, ele devia ter uns 10, 11 anos. E ele falou assim, você não assiste Chiquititas comigo. Você chega e vai direto pro seu quarto. E eu tinha, nesse dia, reclamado com ele de alguma coisa de escola, e eu toda na minha razão, né? Uau, tipo, né, corrigindo o garoto, né? E aí ele vai e fala isso pra mim. E aquilo, de fato, foi um confronto na minha estrutura, porque a gente acha que a gente é muito dono da verdade, né? Sim. E aí ele veio com a queixa dele, do tipo, você não tem tempo de qualidade comigo, você não faz nada que eu goste, né? Sim. E o desafio que eu sempre tive com meu filho é perguntar se ele se sente amado. Porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar e a gente acha que ama os nossos filhos e a gente de fato ama. Mas a pergunta é, ele se sente amado? Seu filho se sente amado? E eu faço esse desafio para as mães que estão nos escutando. Pergunte para o seu filho, você se sente amado por mim? Como você se sente amado? Porque o meu filho, por exemplo, ele gosta de abraço, de ficar grudado, e eu prefiro presentes. Eu posso comprar o presente mais caro, Ju, pro meu filho, chegar e entregar para ele o iPhone 16. Isso não comunica, né? Ele vai colocar do lado e vai querer me abraçar e me dar um beijo e me grudar e ficar ali do meu lado. Sim. Então a necessidade dele é diferente da minha, né? Sim. Aquele livro, assim, com linguagem de amor, eu não gosto muito de sentenças, porque parece que você reduz a pessoa a... Vira uma arma, né? Assim, eu sou assim... Mas eu acho que ele dá uma clarificada. Eu gosto dele para clarificar, te dar ferramentas, mas não é uma sentença. Até porque em muitos momentos eu vou me sentir amada com palavras de afirmação e em outros eu vou me sentir muito validada porque eu ganhei um presente. Sim. Mas em outros eu só queria que alguém estivesse do meu lado pegando na minha mão porque eu tô passando por um momento difícil. Eu acho que ele dá ali uma certa orientada. Agora tem um outro livro que chama, do Danny Silk, que chama Ame os Seus Filhos Intencionalmente. Já li. E aí eu acho que é isso que você tá falando, né? Precisamos ser intencionais em amar nossos filhos, né? E a responsabilidade é o que nos faz ser intencionais, né? A culpa, ela é semelhante ao medo. Ela tem essa função, inclusive química no nosso corpo, de nos paralisar, de nos travar. Enquanto a responsabilidade, ela nos ajuda a ter essa expectativa de futuro, este olhar para o alvo e acreditar. É isso. E isso é tão forte, Ju, que um dia desse eu estava orando com meu filho, né? E falando sobre maturidade, que eu tô nessa fase com meu filho, né, de falar sobre a maturidade dele. E aí eu fui pro meu quarto e o Espírito Santo falou comigo, você tava com raiva? Tipo, você não tava orando, você tava falando com raiva. E a gente fica lá, né, imbuída dos nossos dogmas, né, e eu tava orando, eu tava declarando pelo meu filho, né, que ele vai ser um homem maduro. Mas quando eu fui no meu quarto, eu vi que a minha fala tava carregada de raiva, de ver que ele ainda não tava maduro em algumas coisas que eu espero. Impaciência, né? Essa indignação mesmo, né? Isso acontece, Ju? Acontece, né? A gente quer puxar, né? É como se nós tivéssemos certeza do caminho correto e eles não estão ainda neste lugar. Então a gente quer puxar eles para esse lugar, né? A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito. E eu costumo dizer que os nossos filhos, eles vêm para nos trabalhar neste lugar nosso. Né? Eu digo que os filhos são grandes missionários, eles vêm com a grande missão de trabalhar com você. Então aquele filho que te irrita, aquele filho que te deixa impaciente, aquele filho que é mais leve e você é muito nervosa, ele vem porque Deus está dizendo, olha, eu te dei 7 filhos com algumas missões. Eu digo que os meus filhos vieram com a grande missão de trabalhar no meu toque, porque eu sou 0 toque, e Deus me deu 7 grudentos. Eu falei, Senhor, o Senhor vai trabalhar comigo de um jeito ou de outro. Afiando mesmo, né? Então eu digo que eles têm, e é muito pesado muitas vezes para eles estarem neste lugar.
Porque eles são o que o Senhor, né, construiu, nós temos que moldar. Eu digo que o Senhor nos deu umas flechas muito robustas, né? Você fala do envio das flechas, porque flechas muito gravetinhas, muito fininhas, não vão suportar o que vem. Então o Senhor está trazendo uma geração mais robusta, que é mais difícil de moldar, mas moldar não é apagar, né? Eu li um livro, acho que até do Luciano Subirá, que ele fala que Paulo era extremamente obstinado em perseguir cristãos. E Deus não apagou a obstinação dele. Ele passou a ser obstinado em pregar o evangelho. Então, os nossos filhos nasceram com características, né, que o Senhor fez e que muitas te incomodam, porque a tua foi apagada. Porque os teus pais apagaram as tuas características. E você entende que aquilo precisa ser apagado também. Não. Os seus filhos vieram talvez para reacender a tua e para você olhar de maneira diferente para aquilo que te incomoda. São grandes missionários, mas às vezes é muito pesado para eles serem isso. Uma coisa que me doeu muito aprender é que o meu filho não é minha extensão. Sim. Ele não é minha extensão, Não. né? Ele não vai gostar do que eu gosto, ele não vai fazer o que eu faço. E não são salvos porque nós estamos salvos. Mas tem uma coisa que eu vejo na prática, eu tenho um filho de 23 anos, é que as características nucleares que a gente de fato se esforça para educá-los, elas permanecem. Permanecem. São elas sementes. permanecem. São. E é as nucleares, né? Agora ali as adjacências. Tenhamos paciência. Filho não é nossa extensão. Eu acho que o meu maior desafio foi entender que meu filho não é a minha extensão. Sim. Ju, você recebe muitas mães que sofrem porque acham que o filho é a extensão da vida delas? Sim. Que acham que os filhos vieram cumprir o que ela não conseguiu cumprir, né? Estudar na escola que ela não deu conta de estudar. Ser a modelo que eu não fui, jogador de futebol que eu não fui. E isso é muito complexo porque você vai ser frustrada, não é? Porque muitos vêm com muita força para dizer, eu não sou você. Uns vêm, outros não, outros apagam. E acabam atendendo esse chamado. Isso é muito perigoso, né? Então... de maneira opressora, né? Total. E o que eu percebo muito é que a gente às vezes cala, né? Eu não consigo lidar com algumas coisas que eu não concordo e aquilo não é resolvido. Aquilo é engolido. E eu digo que é como uma bola de piscina, uma bola de vôlei dentro da piscina. Aquilo é empurrado para baixo. Quando solta, aquilo vai embora. Né? E lá na frente. E às vezes não é nem que volta num grito, volta numa gastrite, numa dermatite. E aí você sabe disso. Sim. Né? Então, a gente precisa ter maturidade, falando em maturidade, para entender e olhar para eles como indivíduos que não são a nossa extensão, né? Que têm características. A vantagem de eu ter 7 é que eu claramente consigo identificar que não tem ninguém igual a ninguém. E como eles aprenderam a lidar com as diferenças uns dos outros, porque tem que conviver e sabem lidar com isso. Então, por exemplo, as pessoas imaginam que eu vivo grandes conflitos. Eu não vivo conflito entre irmãos. Os meus filhos não brigam entre eles. Eu não vivo isso, porque eu ensinei desde cedo a não estar neste lugar de ser a que resolve, mas a que media. Então, durante muito tempo eu falei, vai lá e resolva, vai lá e converse. Durante muito tempo eu precisei, no máximo, ser, tá, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Como é que resolvemos? Eu parei de resolver os problemas deles. Agora, Ju, isso não aconteceu de um dia pra noite, né? Não, porque, eu errei demais. O que eu falo é que a gente estuda pra tudo na vida, menos pra casar e pra ter filho, é o que mais dá B.O. Né? A gente não estuda pra casar e pra ter filho. Mas sobre parentalidade, sobre a questão de educação de filho, André, é interessante. Desde que eu estava grávida do meu filho de 30 anos, eu leio sobre isso. É algo que me chamou, eu digo que eu tenho esse propósito. Então eu leio sobre educação de filhos desde a gravidez do meu filho mais velho. Que legal, então. Sempre, eu li dezenas e dezenas, talvez centenas de livros sobre esse assunto. Claro que ler não nos prepara para tudo que nós vamos viver. Mas ajuda muito. Demais. A Bíblia diz, emprega tudo que tu possuis em busca do conhecimento, e isso te será a árvore de vida, né? Então estudar ajuda muito. E você se colocou nesse lugar, né, Ju, de ajudar outras pessoas a entenderem, a estudarem sobre maternidade. Eu acho isso incrível e fundamental. Eu mesma já recorri a vários vídeos seus, porque maternidade é um grande desafio. Sim. Diferente de você, eu não tinha planos claros. Com 18 anos, muito menos de ser mãe. Mas só que eu assumi essa responsabilidade e quando eu entendi em Deus que o meu filho era uma herança que Deus tinha me entregue e que ele ia voltar e me perguntar o que eu fiz com a herança, eu entrei quase que num surto místico, religioso mesmo, sabe? Na época eu ficava, cara, esse menino é minha herança, Deus vai me cobrar do que eu fizer com ele. Então eu comecei a estudar também sobre masculinidade, sobre comportamento de homem. Eu comecei a estudar muito mesmo e abrir mão de várias coisas da minha vida para criar o meu filho. Mas hoje eu tenho um sossego de dizer que se eu morrer hoje, eu não tenho medo de quem meu filho vai ser. Medo zero, assim. Se eu morrer hoje, eu não tenho medo de quem meu filho vai ser como homem, como administrador, como pai, como esposo. Não tenho medo, né? Só que não foi fácil, assim. Eu lembro de muitas vezes, eu, Andréia, assim,
entrar em crises existenciais mesmo, assim, de chorar, de Sim. desesperar, né? É um processo arrochado esse negócio de maternidade. E quando você parou para escrever esse livro sobre culpa, Ju, tinha uma demanda de pessoas que te procuravam por isso? O que foi que te moveu para falar especificamente sobre essa questão da culpa materna? O livro, o Maternidade Sem Culpa, ele é um projeto, né, da editora. Eu não escrevo sozinha, a Ana Paula Valadão escreveu comigo, a Paulinha Leonardo escreveu comigo. Então, muitas mulheres, nós somos 8 autoras que entenderam que precisávamos entrar neste lugar para trazer este alívio, né, para entender. Então, umas trataram puerpério, outras trataram coisas, né, os mais velhos, como é meu caso, outras trataram a mulher neste lugar. Então, é porque é uma demanda real. Independente de estar no Evangelho ou não estar no Evangelho, é este lugar de eu estou fazendo, eu estou conduzindo. É interessante porque eu trago vários assuntos no meu Instagram, né? Sexualidade, vários, mas a grande pergunta é como instruir espiritualmente o meu filho, como salvar, né? Porque eles estão mergulhando num mundo que está trazendo a morte para eles. Sim. Eu digo que tem escolas que têm matado as almas das crianças. Não por culpa da escola, mas porque é um ambiente que rompe, que entra em colisão com aquilo que muitas vezes você ensina dentro de casa. E eu acho que hoje, Ju, eu tenho visto que as pessoas perderam valores básicos. Obrigado, por favor, com licença, não pega o que não é seu, respeite os mais velhos. Eles são muito credores, né? Eles têm muitos direitos, né? Eles têm muita informação, então eles estão sempre indo de encontro àquilo que nós ensinamos muitas vezes. Isso é muito complexo, né? E você fala dessa pressão, agora você imagina eu que tenho 6 anos de evangelho. Então, o meu filho de 30 anos tinha 24. E eu ter que reconstruir valores errados que eu ensinei. E é por isso que você precisa entender que há sempre tempo. O Evangelho permite esse resgate até de valores que você... Eu criei, os meus 3 filhos mais velhos são homens. Você falou de hombridade, de masculinidade. E eles cresceram vendo uma mãe extremamente empoderada em uma ausência de um homem. Porque eu estava separada do pai deles. Entende? Vamos falar um pouco sobre isso, Ju. Vamos. A gente tem um modelo aí, e não é um modelo que eu criei, é um modelo milenar, né? Onde tem o pai, a mãe e o filho e papéis diferentes, né? Para o pai, para a mãe. E a gente tem toda aí uma questão que é cultural e social hoje, onde o divórcio ele faz parte da nossa realidade, independente da religião que você tenha, da idade que você tenha. É triste, mas é real. O divórcio faz parte das nossas realidades no dia de hoje. E eu ouso dizer, como psicóloga mesmo, eu atendo muitos casais que eles falam pra mim, André, eu me separei porque eu não sabia. As pessoas não estudam pra casar, elas não treinam habilidades comportamentais pra casar. E quando você assina um papel, não nasceu um casal, nasceu só um documento. O que faz a construção de um casamento são comportamentos intencionais para que aquele casamento seja construído a partir de... Porque tanto você vem com uma carga, quanto seu marido vem com outra carga, né? Sim. E aí, Ju, você se separou. Sim. Porque você tem 7 filhos, mas eles não são dos mesmos pais. Não. Então, e isso que você falou é muito forte, né? Porque, de novo, a gente está falando de sermos intencionais neste lugar, né? De olhar para o propósito do casamento e não para ser feliz no casamento. E eu não conhecia essa história. Então, quando eu me casei com 17 anos, porque estava grávida, não conhecia o Senhor. Então, meu filho mais velho é de um marido. Só que depois eu casei novamente, fiquei 11 anos casada. E eu tornei a separar. E eu digo pra você, eu digo assim na frente do meu marido, né, que se eu conhecesse o que eu conheço hoje, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria me separado. Porque eu me separei com 11 filhos, com 11 anos de casamento e 6 filhos. Mas eu escuto isso, Ju, de várias pessoas. Sim. De várias. Sim. Andréia, se eu conhecesse o que eu conheço hoje, eu não teria me separado. Não teria. E não tá ligado a afeto, porque amor é uma construção. Sim, né? sim. Não tá ligado ao afeto. Mas tá ligado mesmo. à falta de manejo comportamental de ter lidado com aquele casamento. Só que aí, então, a gente tem 7 filhos. Então, o meu mais velho é do meu primeiro casamento. Aí eu tive 5, né? Eu tive o Luiz, o João e as trigêmeas do meu segundo casamento. Fiquei 11 anos casada e por total ignorância também, nós decidimos nos separar sem adultério, sem nada. Porque eu não estava afim, porque não estava mais bom. Quero ser feliz, quero ser livre. Não, é uma grande mentira que eu acreditei se eu não estou feliz, os meus filhos não estarão felizes. Ok, mas buscar resolver o problema eu não quis. Eu quis buscar felicidade em outro lugar. Ignorância, né? Falta de sabedoria. E dá menos trabalho também, né? Porque quando você identifica o problema, você tem que resolver ele. Exatamente. Mas qual é o grande problema? Que o divórcio traz sequelas. Por mais que hoje eu conheça o Senhor, 2 anos depois do meu divórcio, eu me casei, eu estou 10 anos casada com o Kleber, né? Então
ele costuma dizer meu último marido, né? Porque, claro, a gente entende e está neste lugar. Então, a Bia, que tem 9 anos, é do meu 3º casamento. E eu tenho esse relacionamento bem complexo, muito rico, de um padrasto, sendo um padrasto de 6 numa casa, né? Pai da Bia. Esse relacionamento do Kleber com meus ex-maridos, então, são vários, é bem complexo, mas muito rico, porque eles São vários aprenderam. sistemas, né? São. Mas assim, o que eu posso te dizer? O divórcio, querendo, por melhor que seja o relacionamento que o Kleber tem com os meus filhos hoje, né, que não são filhos dele, por melhor que exista relacionamento meu com meus ex-maridos, porque eu não tenho problema nenhum com eles, nós convivemos todos, é muito tranquilo, não tem guerra, não tem briga, mesmo assim, o divórcio traz sequelas. Porque tudo que você planta, você colhe, isso é bíblico, né? Então, até hoje eu tenho questões dos meninos que estão distantes do pai, e o Senhor me disse isso do Getsemane, em Israel. Filha, porque os meus 3 filhos ainda não conhecem o Senhor. Eles ainda questionam muitas coisas, né? Porque eu tenho 6 anos de evangelho, eu tinha um filho de 12, um de 24. Eles estão assim, ele fala assim, é nítido que a mudança na nossa casa, é nítido que eu vejo do evangelho, mas é pra você, tipo assim, a gente não precisa disso. Eles têm uma dificuldade de se relacionar com esse Deus, Pai. E no Getsemane o Senhor me esmagou, como o próprio nome diz, né? A prensa de azeitona, que Getsemane significa isso. Ele falou, filha, você tirou os 2 pais de casa. Foi você quem afastou, foi você, e fui eu mesmo. Né? Então, ele fala, agora a gente tem que reconstruir esse lugar de paternidade. E eu tenho trabalhado para que eles tenham esse lugar de paternidade com o pai, com o Kleber, né? E com Deus. E Ju, o que você falou aí é muito vida real, né? É a nossa responsabilidade. Sim. Né? Sim. E o divórcio, ele vai trazer sequelas, independente de quem quis, quem não quis, né? O divórcio é um racha. Agora, tem coisas que eu falo muito, eu gosto muito de um livro chamado Em Busca de um Sentido, que ele vai em contraponto desses livros de hoje que fala que vai dar tudo certo, todo mundo vai ser rico e feliz. E ele fala, não, você vai ter que aprender a lidar a partir do sofrimento. Porque tem coisas que você não vai conseguir reconstruir. Sim. E nem vai ressignificar. Não. Sim. Não tem. Não tem. Exatamente. Né? Não teve. Sim. O pai realmente é verdade. Não teve. Não conviveu. É uma dor. Eu não consigo conviver com meu pai. Por causa disso, eu tenho dificuldade de acessar a ele. Verdade. Isso não tem... E é isso que a gente precisa aprender, sabe? Porque a gente quer lidar muito com a maternidade idealizada de que como seria perfeito e esquecer que tem coisas que não serão perfeitas. E é a partir da dor, não é sem a dor, né? A partir da dor. É a partir da dor. Isso amadurece eles bastante. Quando eles encaram isso de verdade. O problema é que nós estamos prejudicando os nossos filhos emocionalmente. Eles não têm musculatura emocional para lidar com as frustrações, porque nós entendemos de maneira equivocada que o meu papel como pai, como mãe, é impedir sofrimento de filho. Então eu estou o tempo inteiro salvando essas crianças, sabe? Então, o brinquedo quebrou, eu estou chorando, o que a mãe faz? Calma, eu te dou outro. Então, eles não conseguem passar pelas frustrações, a gente entendeu tudo errado, sabe? Não, mãe, eu estou aqui na minha escola, esqueci o dever, traz para mim. Não. Lide com isso. Vai falar com a professora, você esqueceu. Eles não conseguem assumir as responsabilidades, as consequências dos seus próprios erros. Você se sente culpada neste lugar. Tadinho do meu filho. E dá menos trabalho também, né, Ju? Claro. Dá menos trabalho. Você toma outro brinquedo, não chora, não para toma, de chorar. toma. Né? Só que eles não estão prontos para poder. A palavra de Deus diz que Jesus, sendo filho, aprendeu a obedecer por tudo aquilo que sofreu. Sim. Né? E aí ele ficou pronto. E nossos filhos não estão prontos para a vida. Aaron Beck diz que como eu me vejo, como eu me relaciono com o outro e as minhas expectativas de futuro vão falar da minha saúde mental e do meu adoecimento. E como expectativas de futuro, a gente tem a tradução da palavra fé. Ju, o que a fé te ajudou aí nesses processos de maternidade, né? A fé enquanto um construto comportamental e não apenas de crenças, né? Como é que ela te ajudou nos seus processos de maternidade? Primeiro que ela colocou as coisas no lugar. Os papéis no seu lugar, ela colocou a Juliana neste lugar, né, da vulnerabilidade, da verdade, e eu entendo que a fé é eu olhar as circunstâncias que estão acontecendo e não me envolver e não me afogar nelas, né? Então a fé me ajuda a dizer, tudo está no governo do Senhor e eu sei que Ele me prometeu e eu sei que as coisas irão acontecer. E eu vivo todos os dias milagres, eu vivo todos os dias o Senhor atuando na minha casa, né? Então é muito... E é interessante porque mesmo os meninos que não estão no evangelho, eu digo que não estão porque eles não estão frequentando a igreja, mas eles vivem os princípios. Então eu digo que eles já estão no evangelho, né? Então, mesmo neste lugar que eles ainda não conhecem
eles vivem e eles conseguem, é muito claro a mudança. É porque são princípios comportamentais milenários, É né? porque a mudança não é só eu orando, mas como eu me comporto, como eu reajo com a situação, como eu trago. Então, por exemplo, eu tenho filhos que trouxeram um amigo que tentou suicídio. Como a minha fé faz com que eu me comporte naquele lugar. Porque eu não julgo, eu acolho. Eu acolho os amigos dos meus filhos. Isso é fé, isso é evangelho, né? Com comportamentos que eu não concordo. Eu não falo assim, mas esse seu amigo aí, você não tem que estar andando com essa pessoa, ou isso ou aquilo. Não, eu acolho, isso é fé. E eles olham, mãe, você... Eles são interessantes, não, porque a igreja, você é diferente. Eu falei, não, mas eu não quero te apresentar a instituição. Eu preciso apresentar um Cristo que mudou as minhas reações, o meu comportamento que vocês estão vendo. E é nítido, sabe? E você e o seu esposo atual aceitaram Jesus juntos? Foi um processo de vocês? Casados para sempre com Nathalie Pinheiro. Ela nos convidou, ela falou assim, você não tem opção. Você não tem opção. E lá no Casados, nós fizemos o Casados juntos, fizemos o encontro, ele foi pro encontro com Deus em outubro, eu fui em dezembro e dali a gente não negociou mais. É muito, a nossa virada de chave é uma virada de chave muito assim, a gente vai entender, meu marido disse que a gente não converteu, que a gente entendeu, que a gente vai entendendo e vai caminhando de acordo com o evangelho. E é muito nítido porque as nossas filhas estão nesse mesmo caminhar, e eu digo que os meninos também estão. Existe a honra na mesa, existe o respeito ao homem, ao sacerdócio do Kleber. Eu nunca me esqueço de um episódio, André, quando eu entendi, eu estava no Casados ainda, o meu filho que tinha 14 anos na época, ele falou assim, mãe, vamos pedir uma pizza? E eu falei, vamos esperar o tio Kleber subir, que ele estava trabalhando, chegar pra gente decidir. Ele falou assim pra mim, você, uma mulher empoderada, de esperar marido pra decidir se vai comer pizza? E claro que eu não preciso esperar, mas naquele momento precisava marcar algumas mudanças. E eu falei pra ele, a partir de agora é assim. E eles entendem o papel do Kleber e o meu papel. E eles vão ao Kleber mesmo como padrasto para poder, porque entende que houve um rearranjo e que o Senhor conduz tudo. Então eles respeitam, eles pedem oração. Agora a menina é desaforada, né? Eles vão testando. Eles vão mesmo. naquilo que sabem que vão pegar você. Eles têm um radar muito rápido, só que você cai. E você precisa dizer, é assim que funciona. E ele literalmente usa o que você faz contra você. Sim. Usa o que você faz contra você. Eu tenho um lá em casa, eu tenho um lá em casa. Eu tenho um lá em casa. De vez em quando ele pergunta pra mim, você tá bom de marcar uma terapia, hein? Você tá super alterada. Exatamente. Eles nos desafiam. E a gente precisa dizer, estou. É assim que funciona. Por quê? Porque a gente sabe para onde a gente está indo. É verdade. Acontece que a gente não sabe para onde, a gente não sabe quem a gente está seguindo, a gente está correndo, Andréia. E sem fé é muito difícil, né, Ju, administrar a vida? Eu não consigo viver sem fé. Não. Eu falo que a fé, ela dá cor à vida, né? E eu não tô falando de uma religião, tô falando de fé nas pessoas, fé no casamento, fé na humanidade, fé no trabalho, né? Fé na vida. E eu acredito muito, Ju, que tem coisas que a gente planta que são alface. Rapidamente a gente vai colher. Tem coisas que são mangas, que a gente vai demorar um pouco, mas vai se deliciar. Mas tem coisas que a gente planta que são tâmaras, que outras gerações vão colher. E a gente não pode se furtar de plantar para outras gerações. Com certeza. Então, eu falo muito pro meu filho, a partir de você não haverá mais divórcio, não haverá mais filhos criados longe dos pais, a partir de você não haverá mais falta, a partir de você não haverá mais alguns padrões que quando a gente vê, vem de outras gerações. Total. E isso não está ligado à maldição, está ligado à repetição de comportamento mesmo, né? Sim. Então não é sobre você, é sobre seus netos. Sim. Né? É sobre as gerações que vão vir depois de você. Exatamente. Ju, por mim, a gente ficava o dia inteiro aqui conversando. Maternidade é um tema que, de fato, me desafia e que eu me coloco para estudar. O fato de eu ser psicóloga, de eu estar psicóloga, de eu entender sobre desenvolvimento humano, não me coloca num lugar de saber sobre maternidade. Então, eu, de fato, fiquei anos da minha vida lendo sobre masculinidade porque eu me recusava a criar um filho que não tivesse padrões comportamentais de homem. Sim. Né? Então, eu li Coração Selvagem, de menino a homem, li sobre criação de meninos, como é que o menino se desenvolve, ame seus filhos intencionalmente, os filhos são como flechas. Eu li muitos livros, né, para administrar meu filho, e agora eu estou numa época de ler sobre maturidade, porque eu quero que meu filho se torne um homem maduro, né? É isso. Que ele de fato seja um pai efetivo para os meus filhos. Mas, Ju, para a gente finalizar, eu queria que você falasse, né, eu trago muito no meu livro boas práticas de saúde mental, porque quando você está nas suas lives, quando você abre um curso, escreve um livro, é para ajudar as pessoas a avançarem coisas que a gente comeu muita pedra. Sim. Eu falo que um autor de um livro, ele coloca uma estrada de asfalto
das pedras que ele comeu para que outras pessoas passem. Sim. Então eu queria que você deixasse aqui pra gente, para as mulheres, né, para os homens, né, para as famílias que estão nos escutando, o que é que você dá aí de dica de boas práticas em saúde mental para maternidade, né, para esse manejo de algo tão importante nos nossos dias de hoje, que é a criação dos nossos filhos? O que eu aprendi muito é saber quem eu estou ouvindo, quem está me influenciando, a quem eu estou querendo atender. Porque muitas vezes você se machuca e você está adoecida porque você está querendo atender a muitas pessoas e a muitas demandas ao mesmo tempo. É necessário esse tempo de você entender que eu sou mãe, mas eu também sou a Juliana. Então, muitas vezes, esse parar, eu preciso ficar sozinha e não ter culpa neste lugar, né? Então, é essa necessidade de ficar sozinha, de cuidar do corpo, de fazer uma atividade física, tudo isso parece ser clichê. Mas é a verdade, né? Como você se alimenta, como como está seu sono, como está a tua atividade física, mas também esse lugar do indivíduo. E os teus filhos precisam olhar para você também como indivíduo. Então esse momento de parar, ele é necessário para a maternidade, porque estamos muito aceleradas e a gente precisa parar, sabe? Para entender, até para poder recomeçar. Não tem problema, sabe? Às vezes eu tenho que recuar para recomeçar. E eu tô nesse momento, muitas vezes eu paro, sabe? Então, temos aqui uma boa dica, né? Boas práticas em saúde mental. A Ju acabou de dizer da importância do autocuidado e é exatamente o que eu trago no meu livro 4 Eixos de Cuidado. Então, antes dela ser a Ju, mãe de 7, ela é a Juliana Caiado, casada para sempre com Kleber Caiado. E família é o maior patrimônio social que a gente tem. Hoje questionam-se muito que o mundo não está favorável, né? Que as coisas estão muito difíceis. Mas são pessoas que fazem as coisas serem favoráveis ou difíceis. Então, o objetivo desse podcast foi ajudar você, mãe, você, família, a entender a importância da maternidade, a entender um pouco como a família é importante aí nesses processos de saúde mental. Porque se saúde mental é multifatorial, a família é tão importante para a saúde mental quanto qualquer outro tipo de tratamento. Bem, é isso. Muito bom, obrigada. Muito obrigada, Ju. Obrigada por ter me convidado, estou à disposição, espero ter podido ajudar. Sigam a Juliana, o Instagram dela é riquíssimos de ofertas de conteúdo que você pode consumir ali. Eu, por vezes, já consumi conteúdo ali para me ajudar no meu processo de maternidade. Ju, isso aqui é um presente nosso para você. Aqui Obrigada. Tem câmeras, Ju. Ai, adoro. Porque eu acredito que tem coisas que você está fazendo que você não vai ver, mas outras gerações vão colher. E se tem uma pessoa que tem geração que eu vou nessa ter terra, muito é neto, você, em né? nome de 7 Jesus. filhos, Amém. vai ter muitos netos. Amém. Então vão ter muitas gerações que vão falar ao seu respeito e ao Em nome respeito de do que Jesus. você está fazendo, Obrigada. viu? Muito obrigada pela sua disposição, viu? Obrigada, gente. Foi uma honra. Obrigada.